aumento dos horários. Ontem mesmo isso foi anunciado, por exemplo, para a região de Lisboa e Val do Tejo, onde há um menor número de médicos de família, ou seja, outras regiões, como por exemplo a região norte, onde há uma muitíssimo maior cobertura de os utentes por médico de família, essa decisão será uma decisão mais casuística. Aqui foi já tomada essa medida até ao final de fevereiro, portanto, pelo menos, se for necessário, aumentará esse período. Essa é uma primeira medida. A segunda medida foi ter autorizado a contratação no semestre passado de vários profissionais de saúde. Aliás, viram aqui que no caso concreto deste hospital foram autorizados a contratação de cerca de 200 pessoas no semestre passado. Uma terceira medida foi a possibilidade dos hospitais poderem contratar autonomamente para a urgência, quer médicos, quer enfermeiros. Depois, também temos isto do conjunto de medidas já tomadas. Em termos de recursos humanos, temos ainda um conjunto de medidas que vamos adotar, designadamente para os centros de saúde, porque o que se passa é não há médicos de medicina geral e familiar disponíveis que possam ser recrutados pelo Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, eu penso que hoje em dia toda a gente tem a ideia clara de que o Serviço Nacional de Saúde recruta todos os médicos disponíveis, quer aqueles que saem da universidade, quer abrindo concursos para médicos do setor privado virem para o Serviço Nacional de Saúde. Neste sentido, estamos a ultimar a legislação no sentido de dar novas possibilidades de contratar médicos reformados, ou seja, por exemplo, não lhe exigindo um horário de 40 horas integral, mas flexibilizando essa prestação. Isto é algo que vem sendo conversado e negociado com o Ministério das Finanças, porque claramente trata-se de uma exceção relativamente aos reformados do nosso país, mas que nos parece que, em face das necessidades das pessoas, se justifica. Vamos também só... Isso tempos de espera muito prolongados nas urgências. Em termos práticos, como é que estas medidas vão ser visíveis? As generalidades já foram tomadas, ou seja, tirando esta do diploma relativamente aos médicos reformados, que serão tomadas, portanto, efetivadas nas próximas semanas, todas as outras já foram tomadas. Estas medidas não vieram tardiamente? Não, porque precisamente, ou seja, por exemplo, a autonomia de contratação aos hospitais só podia vir a partir da aprovação do Orçamento de Estado de 1 de janeiro. Por exemplo, entenda que todos os anos há estes picos no acesso às urgências, não admite uma falha no planeamento, uma ação tardia? O que existe é um número de doentes que têm situações de maior prioridade e, sobretudo, exigem maiores situações de internamento, como, aliás, me estava a dizer o presidente deste hospital e a própria diretora clínica. Ou seja, em face das situações de polipatologia ou comorbilidades, como quiserem, o que nós vemos é que estes doentes têm uma maior necessidade de internamento. E, por outro lado, vemos ainda um número muito significativo de doentes em termos de triagem, azuis e verdes, mas vemos um número crescente dos doentes amarelos e cor laranja. Tem a ver com a idade da população. A população é cada vez mais idosa, portanto é natural que afluam às urgências com... Exatamente. É natural. Há uma parte relativamente às pessoas com comorbilidades e idosos, com certeza, por exemplo, há outra parte dos verdes e dos azuis que nós precisamos cada vez mais de dinamizar a linha Saúde 24 e daí a linha ter aberto o centro em Coimbra, para onde vai, portanto, ter mais profissionais de saúde para poder atender mais chamadas. Mas ainda nos âmbitos dos centros de saúde, vamos abrir agora um concurso no âmbito das diferentes administrações regionais de saúde para mais 1000 enfermeiros. Portanto, para além das autorizações que temos para os hospitais, vamos abrir um concurso de mais de 1000 enfermeiros. Mas relativamente... São para os centros de saúde também? Nós queremos recrutar para a área, sobretudo, de medicina geral e familiar, ou seja, que é onde há uma maior necessidade e é onde estamos todos de acordo que se tivermos uma maior cobertura de
de médicos, designadamente médicos de família, portanto, haverá uma menor necessidade dos tais doentes verdes e azuis ocorrerem à urgência e, de facto, a urgência ficar com os casos que são mais delicados. Sr. Ministro, já chegou a alguma conclusão relativamente às mortes, ou seja, se estarão ou não ligadas ao aumento do tempo de espera? Nós temos que ter, e eu aqui penso que é de facto difícil balancear, ou seja, temos que ter muito cuidado na análise da informação. Por exemplo, há casos que temos que analisar claramente se houve falha de serviços, se houve erro humano, e com certeza pode ter havido, como há sempre na saúde. Outros casos, agora estar a somar casos que não têm nada uma coisa a ver com a outra, é de facto lançar alarmismo e falsidade. Por exemplo, o que eu recebi há bocado, uma nota do Hospital de São Francisco Xavier relativamente a um óbito na urgência, foi de que a pessoa tinha 92 anos, tinha multipatologia e foi atendida 9 minutos depois de ter entrado. E isto teve a ser sequencialmente seguida. E isto vai haver um comunicado, portanto vão conhecer tudo o que o hospital vos vai dizer. Ora, Não houve uma falha. de acordo com aquilo que o hospital reporta e com o seguimento e a sequência, não parece ter havido qualquer falha. Mas de 9 minutos para 9 Agora- horas poderá haver falhas, admite isso? Não é normal haver atendimentos exageradíssimos. Portanto, isso está fora de questão. Agora, também o que é preciso perceber são duas coisas. A primeira, há um conjunto de óbitos muito significativo em qualquer serviço de urgência durante todo o ano, em todos os hospitais, certo? E ainda mais, há um número muito significativo, e as estatísticas eu espero que estejam disponíveis, há um número muito significativo de óbitos por pessoas que entram na urgência. Outra coisa, isto é um dado, e portanto, quer dizer, há destas situações em todos os hospitais portugueses como noutros. Outra coisa é se houve falta de assistência. Estão a ser apurados individualmente Exato. os diversos casos? Individualmente e designadamente, por exemplo, num dos casos do Garcia de Horta, não só o hospital fez o seu apuramento, como, por exemplo, a Inspeção-Geral de Atividades de Saúde, depois de ter falado com o hospital, achou que devia avocar o processo e analisar e desenvolvê-lo. Mas eu queria era que se distinguisse estas duas coisas. Portanto, óbitos em serviços de urgência, de acordo com o que os especialistas me tiveram a explicar, é a segunda área onde há mais óbitos, é na urgência, a seguir aos cuidados intensivos. Obviamente depende do tipo de hospital e das situações temporais. Mas isto acontece. Outra coisa é a falha no atendimento que tem que ser apurada. Mas tem que ser apurada com alguma serenidade. Porque senão porque infelizmente óbitos nós temos um número muito considerável. Há situações gritantes, Sr. Ministro. Inclusive temos um número crescente, como sabem, de pessoas que hoje em dia vão falecer aos hospitais. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós temos cerca um bocadinho menos de metade dos óbitos registados em Portugal, de acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde, à volta de metade, 45% dos óbitos são registados dentro dos hospitais. Portanto, o que quer dizer que há um conjunto de pessoas que obviamente, pura e simplesmente, são tratadas, atendidas, felizmente é a maior parte, mas há um outro conjunto muito significativo de pessoas que são levadas em condições extremas pelas famílias e que resulta, inclusive, como vimos, como sabemos também, de transformações de hábitos hábitos familiares, de que se pede este tipo de assistência, mesmo quando ela já pouco pode fazer. Ministro, o que é certo é que há doentes, como no Hospital de Guimarães, os doentes ficam nos corredores porque não têm lugar nas enfermarias, por exemplo. É um caso concreto. O caso das macas nos corredores, infelizmente, acontece em mais do que um hospital. Temos conseguido, em vários hospitais, terminar com essa situação. Relembro o caso de Faro. Também melhorámos bastante no caso de Portimão. Estamos a ampliar a urgência, vamos iniciar a ampliação da urgência de Coimbra. Por exemplo, o caso do Amadora Sintra, não é possível, com aquele espaço físico, não haver essas macas no corredor. Mas é totalmente indesejável. Ou seja, o que nós temos que saber é
o que é que podemos fazer face, e portanto o Hospital da Amadora Sintra não tem uma urgência que com todos, que mesmo que tivesse muito mais recursos humanos, e este era o segundo ponto que eu queria frisar, neste momento o Serviço Nacional de Saúde recruta todos os médicos que sejam necessários para uma urgência ou para os hospitais. Isto está claro, ou seja, não há qualquer restrição neste sentido financeira à contratação destes profissionais que sejam necessários. Inclusive, nós vamos querer dar uma autonomia crescente aos hospitais de contratação. Ou seja, o ano passado, se lembram, nós demos autonomia para o Ministro Paulo Macedo aqui a discorrer sobre as várias questões da atualidade relacionadas com a saúde, falar aqui dos esforços para anular as circunstâncias como aquelas que mostramos há pouco a propósito de Guimarães, de muitos doentes nos corredores dos hospitais, a reforçar também o alargamento dos horários nos centros de saúde e a dizer que é preciso distinguir cada caso das pessoas que têm morrido já dentro das instalações dos hospitais.